você também critica. Que saibam que foi o Senhor. O justo viverá pela fé. Olá, aqui estamos para mais um estudo das Escrituras. Vamos estudar os textos que estão aparecendo aí na tela e hoje vamos dar uma mergulhada em Eclesiastes. No texto de hoje, Salomão foca bastante na sabedoria. Ele começa dizendo que um homem sábio é mais poderoso, é mais forte do que 10 governantes. Vamos analisar pelo menos 3 pontos da sabedoria destacados no texto de hoje que ajuda o homem a viver melhor a vida. Ponto 1. A sabedoria nos ajuda a discernir o que é melhor. Um exemplo que está no texto de hoje é sobre viver olhando o passado, mas no sentido não de tristeza das dores que passou, mas de viver do sucesso do passado. Ah, olha lá atrás, como eu fiz, o que eu fui, quem eu fui um dia na vida, e viver o hoje triste porque já não sou mais aquela pessoa que teve toda aquela conquista, todos aqueles aplausos, quem fui eu um dia. Salomão está dizendo que isso é tolice, viver olhando para trás, viver da alegria do passado, dizendo como eram melhores os dias passados. Olha, o passado não tem como mudar. O presente nós não sabemos se viveremos. O que temos? O hoje. E é por isso que Salomão está incentivando, ensinando que devemos viver intensamente o hoje, com toda a alegria, com toda a celebração. Muitas vezes parece que ele está dizendo sobre as alegrias terrenas, pelo fato dele falar muito de festa, celebração, de vinho, mas o que Salomão está ensinando é, você tem o hoje, a vida é um vapor, você tem pouco tempo aqui, então já que você tem pouco tempo aqui, aproveite esse tempo e celebre a vida, faça tudo com excelência, viva intensamente, porém é no Senhor, é debaixo das leis do Senhor. O segundo ponto é a sabedoria nos ajuda a ver a vida com clareza. É sobre ainda discernir as coisas da vida. Muitas vezes somos sucumbidos por dores, angústias, dificuldades e no meio desta dor, dessa perturbação, o tolo se perde. Vai de ladeira abaixo, põe os pés pelas mãos, age na impulsividade. O homem sábio consegue discernir, consegue ver com clareza o que está acontecendo, consegue tirar ensinamentos daquilo que ele está vivendo, ele vê com clareza. Isso a sabedoria proporciona ao homem. E o ponto 3, a sabedoria nos ajuda a encarar a vida com mais força. Primeiro, ela ajuda a perceber, a diferenciar o pecado. E Salomão diz que não há sobre a terra um justo sequer. Não há um homem que não peque. E nós vimos isso também escrito no Novo Testamento. Inclusive, Salomão fala sobre a mulher. Mais uma vez, ele insiste no ponto de ter cuidado com a mulher adúltera. Um tema que era bem recorrente, é bem recorrente no livro de Provérbios. E ele diz que observou tudo isso e chegou a uma conclusão. Nesta comparação, mais uma vez ele usa o termo comparar. Ele disse que observou, comparou uma coisa e outra e a conclusão dele foi a seguinte. Calma aí, mulherada, respirem, porque é pesado. Ele disse que na comparação dele, ele queria achar uma causa para as coisas. Uma causa que, segundo ele disse, ainda busco. Mas não achei. Entre 1000 homens, achei apenas um justo. Ou, melhor tradução, digno. Mas entre todas as mulheres, nenhuma. Puxado, né? Calma, mulheres. A explicação. O que o querido Salomão está dizendo aqui, você precisa entender o contexto, né? Ele era um homem sábio. Estava falando de sabedoria. Naquele contexto, as mulheres sequer tinham acesso ao estudo, ao ensino, às leis, à orientação da palavra de Deus. Elas não tinham acesso a nada disso. Então o conhecimento ficava para o homem. Por isso ele diz que no entendimento dele, buscando comparar e entender, ele achou apenas um homem digno. Mas entre 1000 mulheres, nenhuma. Uma outra questão é sobre não dar ouvido, não se importar tanto com as críticas. Já desde que o mundo é mundo, era desse jeito, o homem se importando com o que pensam dele, o que falam dele. Então Salomão dá o seguinte conselho, olha, não se importe tanto assim com o que falam, com o que dizem a seu respeito. Lembre-se que você também critica.
Salomão disse isso, dá esse tapa na cara com toda a delicadeza. Você também critica. Então, quando você estiver preocupado com as críticas, veja se há fundo de verdade. Lembra que você também faz crítica. Toda crítica que você faz tem verdade? Se é assim, então por que você se ofende com as críticas? Reflita sobre elas. Não dê ouvidos a tudo. Talvez seja um tolo que esteja te criticando. Ou não. E então, Salomão, que era o homem mais sábio de sua época, disse o seguinte: tudo isso examinei segundo a sabedoria e disse: serei sábio. Mas a sabedoria fugiu de mim. Te entendo, Salomão. Acontece comigo. Não é fácil. Estamos tentando. Ele segue dizendo que examinou, que se debruçou, que se dedicou a estudar a sabedoria, a ver, a entender a vida. Ele se esmerou nisso. Mas concluiu que por mais que o homem seja sábio e entenda muita coisa, ele jamais será capaz de compreender tudo, de entender Deus, de compreender Deus. E isso o menino Jó, querido Jó, também compreendeu, chegou a essa mesma conclusão. Ali, Jó e seus 3 amigos todos eram sábios. Nenhum deles entendeu nada do que estava acontecendo. A sabedoria não nos dá o poder de saber todos os planos de Deus, onde vai dar, onde vai levar. Inclusive, Salomão cita no texto de hoje que o que será do homem, ele não faz ideia. Se alegria, se tristeza, qual o fim dele, como será a vida dele, ele não tem ideia. Salomão também observa que o fim de todo homem é o mesmo, que seja ele ímpio, seja ele justo, ande ele correto ou incorreto, o fim é o mesmo para todos. E que viu homens injustos vivendo uma vida maravilhosa na terra e homens justos sofrendo muito. Então ele chegou à seguinte conclusão: olha, já que você está vivendo aqui, tudo que você tem é isso aqui. Você vai viver o tempo determinado por Deus aqui na terra, então, sendo assim, viva com alegria. Ele fala, inclusive, sobre alguns momentos da vida. Lembra? Há tempo para todas as coisas. E aí ele diz que no tempo da prosperidade, alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade, considera: Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois. É sobre não conhecer os mistérios de Deus. Então, Deus permite que o homem viva prosperidade, viva fracassos, alegria, tristeza, justamente para que ele não ache que tem o domínio de tudo e sabe tudo que vai acontecer na vida dele. É sobre o homem depender de Deus. Mas, eis que Salomão chega a uma conclusão e deixa como conselho para nós. Ele diz: olha, o que você tem é isso aqui. Você não sabe o tempo que tem sobre a terra, o que está preparado para você. Então, o tempo que você está aqui, viva com alegria. Alegria no Senhor. Faça tudo bem feito. Tudo que te vier à mão para fazer, faça com toda força, com toda dedicação. Lá para onde você vai não tem projeto, não tem conhecimento, nem sabedoria. Já era. Faça tudo bem feito aqui. E então Salomão cita um texto muito lindo. O homem que falou que há tempo para todas as coisas mostra algo que não tem um tempo, é para ser constante. Ele aconselha: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O que significa isso? Alegria. Em todo tempo seja alegre, permaneça alegre. Independente das circunstâncias, a sua alegria vem do Senhor. Então, as vestes brancas e o óleo sobre a cabeça representavam alegria. Que o seu coração sempre esteja em festa, sempre esteja alegre, sempre seja grato. E o apóstolo Paulo vai falar isso também nas suas cartas. Seja alegre o tempo todo. Essa é a conclusão do estudo de hoje do texto de Eclesiastes. Aconteça o que acontecer, mesmo você não tendo ideia do que vai ser da sua vida, em todo tempo, seja alegre. Sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Livro de Salmos. O salmista agora está pedindo socorro, pedindo ajuda a Deus, como vimos ontem, mas ele pede que essa ajuda sirva para que o nome do Senhor seja glorificado. Que os inimigos dele, o salmista, vejam e entendam que o que aconteceu na vida dele, o socorro que veio para ele, veio pelas mãos do Senhor. Ele faz esse pedido, que eles vejam que foi o Senhor que fez. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas.
E vamos começar o texto de hoje já refletindo sobre algo que Paulo disse. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. O contexto é Paulo falando sobre a tal circuncisão e sobre a salvação vir pela fé e não pela lei. Porque os judeus estavam ainda fixados no entendimento de que eram as leis que salvavam. Tinha que ser circuncidado para ser salvo. Então Paulo fala de Abraão, usa cirurgicamente o exemplo de Abraão, dizendo que Abraão teve imputado a fé nele para salvação. Isso antes que Jesus Cristo tivesse morrido. E isso foi feito a Abraão debaixo de uma promessa. Abraão viveu antes da lei de Moisés, a esta lei em que os judeus estão tão apegados. Veja que Paulo foi cirúrgico, porque Abraão era respeitadíssimo. Nosso pai Abraão. Judeus tinham orgulho de dizerem isso. E Abraão não viveu no tempo da lei, ele sequer chegou a conhecer a lei. Paulo dá a data, 430 anos antes da lei é que Abraão viveu. A lei chegou 430 anos depois. Então, como Abraão foi salvo? Se não havia lei. Abraão foi salvo diante de uma promessa. E essa promessa se estendeu a todos. Paulo começou o texto de hoje chamando os Gálatas de insensatos e perguntou: quem vos seduziu? Quem foi que ensinou essas coisas para vocês? Ele está desacreditado e pergunta: não foi diante de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? É como se ele estivesse perguntando: vocês não viram o que aconteceu? Quem foi que ensinou vocês o contrário disso? Vocês viram, presenciaram e continuam achando que é a lei que salva? E então ele diz: é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé, a fé no Filho de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé no Filho de Deus, no sacrifício de Cristo, na morte e ressurreição para a salvação. E Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se tornando maldito, fazendo-se maldição em nosso favor. Pois está escrito, cita Paulo: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por intermédio de Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. E veja que interessante a próxima explicação de Paulo. Ainda citando Abraão, usando o exemplo de Abraão, ele diz que a promessa feita a Abraão foi para um descendente. Paulo diz: a Escritura não diz "e a teus descendentes", como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só. E a teu descendente, que é Cristo, diz Paulo. E aí é onde ele diz que a lei veio 430 anos depois e que esta lei não anula a promessa de Deus feita a Abraão. Pois se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. E é assim que é concluído o estudo de hoje. Eu te espero aqui amanhã para continuarmos esse maravilhoso estudo, se Deus disser que sim. Até lá!